Olá, Tá me boa, ouvindo? boa noite, mãe. Tudo bem, e você? Boa Tô ouvindo. noite, meu filho. Então, Tá me gente, boa ouvindo? noite. Tô Tá bom de ouvindo. ouvir? Tá bom, tá sim. Estamos aqui nessa live com a minha mãe. Minha mãe, ela deve se apresentar, mas eu vou falar um pouquinho. Ela é psicóloga junguiana de alguns anos já. É arte terapeuta, educadora física, já escreveu alguns livros, dá palestras, dá cursos também. E ela estuda, né, Jung. Então ela até já escreveu alguns livros, dois livros a respeito de Jung, dois, né, mãe? A respeito de Dois. Jung. E aí eu convidei para a gente conversar algumas coisas, porque eu conheço algumas coisas, a gente conversa algumas coisas a respeito de Jung, mas aí eu, como é minha mãe, eu resolvi convidá-la dentro desse tema, né, a relação com a mãe, para a gente conhecer um pouco mais a respeito do que Jung fala, de qual é essa visão e das convergências, das divergências com as coisas que a gente tem na constelação. E é sabido que são duas linhas assim que auxiliam muito as pessoas, que trazem grandes recursos para as pessoas, né? Então eu vou passar a palavra para ela, para a gente ouvir. E quero dizer para as pessoas que quiserem mandar perguntas e perguntando a respeito de qualquer assunto, a respeito do assunto que ela falar também, fiquem à vontade, porque as perguntas elas vão direcionando, né, as coisas da live, tá bom? Participem aí. Vamos lá, pode falar, mãe, por favor. É, bom, boa noite. É uma honra estar acompanhando esse trabalho que o Matheus vem fazendo com constelação. É uma honra ser sua mãe. Eu agradeço pelo convite. E para falar um pouquinho de mim, enquanto a gente espera as pessoas entrarem, ele falou que eu sou autora de livros, né? Eu tenho outros antes desse, mas este é Ah, um sim. livro muito amoroso, que não foi um livro de mãe, mas foi um livro de vó, que é um papel também bastante importante na constelação da família, né? Eu fiz para os meus netos. E agora, em 19, eu publiquei este, para quem ainda não conhece, não sabe dele, de quantos deuses somos feitos, família simbólica, onde eu faço uma escultura familiar baseada em comportamentos e características de alguns deuses que eu contemplei para repetição e padrões de comportamento dentro da escultura familiar. Bem, nosso tema hoje é um tema grandioso, falar de mãe, falar desta figura muito importante. Primeiramente, eu queria dizer que eu quero começar com uma frase do Jung, porque ele nos deixa muito reflexivo com essa frase, e eu acho também que alinhava muito com o que o Becken Helling propõe, né? Que ele diz Uhum. assim: a minha vida é uma resposta aos meus ancestrais. Então, pensando nesse segmento, né, primeiramente nós, como mulheres, temos que agradecer por toda a nossa ancestralidade de mulheres na nossa vida e também por estarmos conectadas, de alguma maneira, ao princípio feminino da grande mãe. Né? Ele traz muito a ideia da grande mãe como um princípio do feminino. Isso é muito legal e a gente pensar enquanto figura arquetípica, né? A psicologia junguiana, ela fala muito de símbolos, porque o Jung acredita que nós somos simbólicos, então a figura da mãe ele também vê enquanto um símbolo e um arquétipo. Enquanto arquétipo, essa figura, ela ganha estrutura, forma e função. O que vem a ser estrutura, forma e função? São algumas atribuições que a mulher, ao
constelar o seu arquétipo de mãe, ela ganha, né? Então ela vai preenchendo esse vazio com as atribuições das suas experiências particulares. O arquétipo entende-se que seja uma forma vazia, onde as pessoas vão constelando dentro do tempo e do espaço e das próprias experiências. Né? Ela não é uma coisa pronta, é uma coisa constituída. Né? As pessoas vão formando esta imagem, esta pessoa, essa personalidade. E eu queria dizer que ser mãe é estruturante psíquico para o filho. Né? Essa estrutura, esse papel e uma função é um lugar psíquico estruturante para o filho. E, então, como símbolo de ocupação desse lugar na vida dos filhos, né, existe uma relação sem fim, né? Uma relação que começa no princípio feminino e com o desejo da mulher. Né? A mulher vai ganhando essa condição de querer desejar ser mãe. Né? Então, quando isso efetivamente ela constela na vida dela, e isso passa a ser uma experiência para ela, o que acontece é que ela vai dando esse espaço para ela, enquanto personalidade, que vai se formando. Eu também andei olhando sobre os papéis da mulher e os papéis da mãe, e enquanto arquétipo, nós temos o lado positivo e o lado negativo. Né? O Jung fala muito desta polaridade complementar. Não que a mãe seja uma coisa ruim ou uma coisa boa, né? Mas ela carrega nela essas constituições. Então, a grande mãe, que é o símbolo da grande mãe, primeiramente a grande mãe terra, e depois ele traz enquanto uma grande mãe, que a gente estuda bastante, que é a grande mãe grega, que é Deméter, né, Ceres para os romanos e Deméter para os gregos, ela é um símbolo na qual nós projetamos e recebemos enquanto a crença, né, da psicologia junguiana, nós trazemos essas figuras enquanto boas e más. Por exemplo, eu vou dar uma passagem rápida nesse mito, porque o Jung permite que nós busquemos elementos mitológicos e elementos nos contos de fadas como figuras arquetípicas. Né? Então, a gente trabalha com imagens. Eu vou fazer uma passagem rápida só para vocês entenderem como é que se constituem algumas relações maternas. Existem as mães boas, existem as mães ansiosas, existem as mães rejeitadoras, existem as mães acolhedoras, né? Mas de toda maneira que ela seja mãe, ela organiza e estrutura a vida do filho. Mas para falar de Deméter, eu queria falar para vocês que, inicialmente, ela é mãe de Córén. Córén era uma criança pequena, uma menina, e ela está passeando no campo e, de repente, a terra se abre. A terra se abre e ela é capturada por Hades, o deus do submundo. Com esse sumiço da filha, a mãe fica desesperada. E, nesse desespero, como ela é a deusa da cultura e fertilidade da terra, ela seca a terra. Então, ela busca a mediação do Zeus, o grande pai do Olimpo, né? O grande deus. Então, Zeus, compadecido por essa dor, manda Hermes buscar ou negociar com Hades. Aí, fazendo essa negociação, a mãe recebe a autorização de ficar 6 meses com a filha e ela fica 6 meses com o marido. O que eu estou trazendo nessa passagem? Eu estou dizendo que a mãe precisa entender que existe uma diferenciação. A menina, enquanto menina,
passeava no campo, mas ela cresceu. Quando rompe a terra e Hades captura e transforma ela em esposa, em mulher, ela já vai ter uma outra vida. E a mãe, né, fica muito compadecida, muito sofrida quando ela vê o filho crescer, quando ela vê a filha crescer e seguindo seu próprio rumo. No mito, existe uma transação que ela pode ficar, olha que benefício que ela ganha, né? Ela pode ficar 6 meses com a filha, a terra volta a ser fértil, a terra volta a ficar florida, né? Cheia de frutos e flores. E depois de 6 meses, então, forma-se o ciclo, né? O ciclo de morte e renascimento. Né? A mulher passa por esses ciclos. Né? Quando ela vai dar à luz a uma nova vida, né? Então ela já está passando por um ciclo. O que acontece quando a mulher engravida? Ela muda toda uma estrutura sistêmica do corpo físico e do corpo psicoemocional dela. Né? E Sim. o que acontece com isso? Você quer falar, Matheus? Não, por favor, pode continuar. Estou só coçando o rosto. Então, com essa gravidez, né, ela muda todo o seu sistema metabólico e para algumas mulheres isso é um grande estranhamento. E elas precisam, algumas mulheres, né, lidam bem com isso. E o Jung fala que quando a mulher percebe no seu íntimo esse desejo e essa gestação começa a se formar, né, um ser vivo, ele diz que a gente entra em contato com o nosso instinto. Todo mundo já ouviu falar em instinto materno, né? Então, esse instinto é o que nos aproxima do arquétipo, daquilo que eu vim contando, né? Que a gente vai preenchendo com as atribuições. Mas isso tem a ver com os nossos instintos, né? Uhum. E esse instinto, quando a mãe está nessa viagem interior, né, com essa gestação, ela começa a projetar nesse filho o desejo que seja, né, dele ser grande, dele ser forte, dele ser próspero, tenha saúde. Ele já começa a ganhar uma carga de energia desse desejo fundado na mãe. Por isso é estruturante e fundante. Né? Esse papel da mãe é fundamental. Fundante é o quê? O que é fundante? Fundante é o que funda. O que, né? É o que funda essa relação. A relação dos desejos. Por exemplo, um outro lado da mãe não desejante. Né? Quando a mãe não deseja ficar grávida e fica porque se arriscou, porque qualquer coisa do gênero, ela vai ter que lidar, primeiramente, com um processo de aceitação desta toda modificação que acontece no primeiro, né, no corpo físico e no campo da gestação. E eu queria lembrar também que o Jung pensa na mãe como um sagrado. A mãe, ela é sagrada. Por que ela é sagrada e não nessa concepção religiosa? Né? Ele faz estudos religiosos, mas essa não é a conotação quando ele fala desse arquétipo nesse momento. Apesar também de fazer ligações com deusas, né? Mas é na concepção do humano ganhar o espírito e ganhar o psicoemocional. Né? Nós somos seres humanos, e já por sermos seres humanos, já somos sagrados, né? Então, nessa concepção, ele dá essa denominação de sagrado, que eu acho, para mim, assim, uma das coisas mais importantes em ser mulher, em ser mãe, e ter passado por processos dessa maternidade, né? Porque cada uma vai constituindo a sua própria maternidade. Uma outra coisa que eu queria dizer, que o Jung também nos ensina, é sobre o princípio do feminino, né? A mulher que trabalha com esse princípio do feminino integrado nela,
né? Ela fica mais dócil, ela fica mais maternal, ela tem essa docilidade, esse acolhimento, ela constela mais o positivo. A mulher que entra mais para o lado dessa disputa entre ela mesma, não entende, fica uma coisa muito complicada para ela compreender isso. O que acontece? Ela começa a ser uma mãe rejeitadora, porque ela não entende muito. Então, ela é uma mãe rejeitadora, ela é uma mãe que não cuida. Existem casos, e todo mundo sabe, de mães que doam seus filhos, de mães que jogam no lixo os seus filhos e até matam os seus filhos, né? Sim. Então, assim, são condições desse princípio feminino não integrado para conjugar esse lugar né, que eu falei do arquétipo, que ganha estrutura, forma e função, quando a mulher não integra isso. Agora, o Jung também fala uma coisa bastante importante, que nós aprendemos com a cultura, aonde a gente está inserido, com a sociedade onde nós estamos, e, sobretudo, com os pais. Se eu começo a falar lá adiante, que eu já falei, que nós somos sujeitos da hierarquia, né, da coisa que nós somos representantes hoje de toda a história da nossa família, de toda a história do nosso feminino. Então, hoje nós somos representantes dessas figuras, né? Sim. E constelamos enquanto arquétipo. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que eu separei a figura também da madrasta, porque nem toda mãe é boa, mas também tem a figura da madrasta. O Jung também nos permite buscarmos essas imagens em contos de fadas, né? Contos chineses, que depois eu vou contar também um para vocês, porque eu acho que trazer essas imagens faz com que a figura da mãe seja mais contemplada com a forma que o Jung entende. Então, ele fala uma coisa que eu também acho bastante importante, que nós despertamos a partir das histórias que nós constituímos. E nós vamos passar as nossas histórias para os filhos que geramos. Né? Então, isso também é bastante importante. Agora eu vou falar para vocês de um filme para falar do comportamento da mãe. Mãe, posso só falar uma coisa um pouco antes? Se claro. Me permite? Claro. Eu acho interessante, assim, você está falando dessas coisas, dessa visão do Jung, né? Porque eu estou relacionando, eu não conheço tanto a respeito disso, do que ele descreve a respeito de mãe, né? E achei legal, porque a gente não conversou muito, assim, né? O que nós vamos falar e tal. Não. E aí eu faço uma relação com aquilo que que eu conheço do Bert, né? E acho interessante, porque pelo que você está contando, o Jung ele faz vamos dizer assim, uma segmentação de possíveis arquétipos ou de possíveis históricos que são comuns na humanidade, que acontecem na humanidade, né? Dentro das histórias de cada uma das mulheres, de cada uma das suas mulheres. São repetições. Sejam mulheres que se tornam mães ou não, sejam mulheres que acham maravilhoso ser mãe, ou sejam mulheres que têm dificuldade, né, veem aquela dificuldade de ser mãe, ou até as mulheres que precisam matar os próprios filhos, né, isso é comum. Na constelação familiar, o Bert ele tem uma visão assim, um pouco mais filosófica disso, no sentido de que, assim, existe um movimento natural da mulher em querer ser mãe, né, isso é aquilo que você está falando, dela ter um momento de maturação, de maturidade, onde ela sente um impulso, né, esse instinto materno, ela sente um impulso de querer ser mãe. E aí ela procura um companheiro, ou às vezes nem é um companheiro, mas ela sente esse instinto e tem uma relação com o homem, e daquele amor entre os dois, se maturam e surge uma vida.
é muito interessante, porque assim, não é tanto num aspecto dividido psicologicamente dentro de cada uma dessas coisas que você está dizendo, que eu acho que é muito válido, né? E realmente é uma grande sacada. E aí, diante de cada mãe, a gente trabalha na constelação familiar cada aspecto desses que está dentro do que é trabalhado na psicologia. Acho muito Exato. interessante. É, Pode continuar, por então, favor. porque assim, existem várias demonstrações, né, Uhum, dessa maternidade. E um dos recursos também que é bastante interessante da gente recorrer são os filmes, né? Vocês conhecem aí, deve ter vários filmes que vocês já conhecem, mas eu vi um filme muito recentemente, uhum, que é um filme israelense, e ele conta a história de um sofrimento da mãe por separar-se do filho por amor. Então, uhum, essa separação por amor narra um filme que, assim, ela é muito pobre, né? Ela é de uma aldeia muito pobre e não judia. E, neste momento, existe um processo onde as pessoas estão caminhando para uma salvação e só vão salvar os judeus. Então, ela se despede dolorosamente desse filho, o garoto tem 8 anos, e, e ele pega na mão de uma outra mulher na fila e vai embora. O que acontece? Ele cresce, ele passa por adoção de 2 ou 3 famílias, ele é educado e ele cresce numa estrutura familiar. Nessa estrutura, ele se torna médico. Depois uhum, disso, ele se casa, ele se torna médico, mas ele quer voltar para atender as necessidades do seu povo. E, assim, bem resumidamente, mas esse é o tema, né, que é o sofrimento com a realização, que é quando ele está na tenda assistindo as pessoas doentes, ele recebe uma ligação da esposa dele, uhum, onde o filho dele fala pela primeira vez a palavra papai. E imediatamente ele olha para fora da tenda e vê uma mulher toda coberta, recolhida, com os olhos para fora. E ele chega próximo dela, porque ele sente no olhar que ela é a mãe. Então ele chega perto dela e fala, mãe, e ela abraça ele e dá um urro, mas é um urro de satisfação, porque aquela dor foi transformada em satisfação em ver o filho naquele momento, porque ela doou esse amor, ela passou por toda essa dor para depois ver o filho conquistado, realmente ele transformado. Então a cena do filme é muito bonita e é para trazer esse tipo de comportamento materno, né? Porque existem muitos comportamentos de demonstrações desse amor, né? uhum. Então, eu estou trazendo esses argumentos justamente para mostrar, e as madrastas, né, que Como é o também nome estão do no... filme? Esse aqui é Va, Vi, Dever. É um Depois a filme... gente escreve. É. Depois eu escrevo, porque é um filme... ele é todo em francês, né? Uhum, Mas ele é um filme que corre em Israel, tá. né? Então é muito legal esse filme, que é só para trazer essa imagem da mãe, que ela sofre em se separar do filho, mas ela depois ela recebe esse presente por todo esse sofrimento em ver o filho transformado num grande e bom homem, né? A gente É uma, escreve uma... depois o nome do filme para as pessoas, que as pessoas estão Escreve, procurando. Então a gente claro, escreve. claro. Claro, eu acho que vale a pena. Tem passagens na internet, eu acho que vale muito a pena. Eu- Enfim, e só para concluir, a Sim, figura pode da falar. madrasta, que também está no Contos de Fada, que também é um papel, né? É a segunda mãe, que a gente diz, e a fada madrinha, né? Que a madrinha também é um papel do lugar da mãe. Né? Então, esses Sim. lugares, como estrutura, forma e função psíquica, lembra? Então, tem Uhum, esse papel. E a madrinha,
eu trago como um anjo da guarda, é aquela que cuida, é aquela que se ocupa em dar todo um conforto, né, no lugar da mãe e tal. Esse também tem um filme que a Malévola é chamada, né, ela é vista ela tem dois aspectos, né, ela é vista como uma bruxa tal, mas ela é a madrinha da Aurora, então eu acho que esse papel também é bastante interessante da gente ver que ela também entra nesse acolhimento, né, do materno. Às vezes ela reluta um pouco com esse papel que é designado a ela, mas no final da história, não sei se todo mundo já viu, mas eu também acho que vale a pena, porque tem esse lugar que ela ocupa na vida dessa menina, né, como fada madrinha. E aí, não sei se você quer que eu responda algumas perguntas, mas eu queria terminar a minha palestra, depois a gente ver essas figuras, porque eu separei um ponto, no caso, para falar de novo dessas figuras arquetípicas nas imagens que nos suscitam as reflexões desse papel, né, na vida dos filhos. Então, só para terminar, eu vou contar um conto japonês, desculpa, é que eu separei dois, mas esse aqui é muito lindo, porque também fala da Fênix, né? Todo mundo conhece essa imagem da Fênix pela história que ela conta, e ela deve estar em muitos pontos. Mas esse eu escolhi porque eu achei ele fantástico. Chama a Irela e a Fênix. E é muito rápido. É o seguinte... a Fênix, a grande mãe, estava no inverno danado, a grande mãe, Fênix, ela saiu para buscar alimento para os seus filhos. E ela voou pelo Oriente todo. E tão exausta, tão cansada, e ela não encontrou alimento, ela voltou para o ninho. Ao olhar para os seus dois filhos famintos, ela pica o próprio peito. E daquelas gotas de sangue brotam, graças a Buda, porque tem essa versão, né? Graças a Buda, essas gotas de sangue se transformam na fruta de Airela. E ela, então, assim, pode alimentar os seus filhos. Então, mais uma vez, para trazer a imagem dessa mãe doadora, dessa mãe que traz o alimento, que nutre, que se sacrifica, né? Que faz essas coisas para estruturar. E para dizer, finalmente, depois, se você quiser responder as perguntas, é para dizer que uma relação mãe-filho, ela é para todo o tempo. Ela não tem receita, né? É uma equação que se imprime, se estabelece no relacionamento. Então não tem fórmula, né? Não tem fórmula para ser mãe, boa ou má, não tem forma para ser filho, bom ou mau. Mas existe um relacionamento que é nutrido por amor, por cuidado, por atenção, por educação, né? Isso tudo faz parte, então, desse lugar que a mãe tem na vida do filho. Eu não sei se ficou para complementar alguma coisa, a gente pode ir adiante. Mas era esse que eu queria. Tá bom, legal, ótimo. Eu vou falar só algumas coisas relacionadas ao que o Bert fala também, e aí a gente começa a responder as perguntas. Ok. Porque tem algumas coisas que o Bert fala nesse sentido, que é o seguinte, que quando a mulher se torna mãe, né, na verdade, esse movimento de se tornar mãe é um movimento da grande alma, é um movimento da alma que une todos os seres no sentido de manter a vida, que a gente pode enxergar do ponto de vista biológico, né, do instinto, mais uma vez, do instinto biológico, da manutenção da espécie. Sim. Pode olhar através disso, que existe isso também, né, enquanto seres mamíferos, claro. Mas existe a transmissão da vida no sentido da continuidade da alma. Da continuidade da alma. E aí cada ser, ele se torna único dentro da alma. Porque tem uma mãe única, limitada, comum, humana, né? E faz com que aquele ser seja único. E aquilo proporciona para aquele ser um desenvolvimento.
Então, por exemplo, quando eu vou começar uma constelação, eu falo isso para as pessoas, que é um trabalho que a gente faz em sintonia com a alma. Mas a alma não no Uhum. sentido religioso da palavra, e sim a alma no sentido Sim, da origem da palavra de ânima, aquilo que nos anima. sim, E, sim. e o primeiro lugar, a porta disso, para que a gente tenha essa experiência de ter a ânima, de viver tudo isso que a gente vive nesse planeta, começa pela relação com a mãe. E eu vi o Bert falando algumas vezes isso, ele fazia assim, ele mostrava no corpo, né? Ele ficava de pé, ele mostrava que o pai conecta do umbigo, não cabe aqui a minha mão, né? Mas do umbigo para cima, uma coisa do alto, para o alto, com essa força de subir. Uhum, E a mãe uhum, do umbigo para baixo, com essa coisa uhum, do chão, da matéria. uhum, E se você for uhum. ver, a própria matéria, a palavra matéria, a etimologia da palavra matéria vem de mater, que é de Sim, mãe, que tem a ver matriz. com esse Isso. mito que você contou, né? De ser Uhum, envolvido pela terra, uhum, né? De ter essa relação com a terra, que tem essa relação com a mãe natureza. uhum, E assim, eu vejo que tem tudo a ver, sabe? De ter essa relação da continuidade, porque a nossa matéria, a carga uhum, genética vem do pai também, 50% da mãe, uhum. 50% do pai. Mas a formação da matéria vem da mãe, né? Dessa história, desse mito que você contou. E eu acho muito bonito essa utilização de símbolos e imagens que o Uhum, Jung faz e dos mitos, né? Porque na uhum, verdade são maneiras de transmitir imagens de aspectos uhum. do nosso consciente e inconsciente, para que a Justo. gente possa captar mais quem nós somos, os seres que nós Isso, somos, né? É aquilo que eles chamam de processo de individuação, né? Que vocês, justo. junguianos, chamam processo de Isso, individuação, isso, né? Que é ser mais completo, né? isso. Ser mais Ser... completo, Sim, por sim. favor. É muito complexo a gente falar. O processo de individuação é um dos principais conceitos do Jung, porque é onde exatamente a gente tenta chegar por ser nessa tentativa da experiência de ser melhor, de ter consciência do que está fazendo na vida, né? De ser único nessa complexidade do coletivo, você se Isso. vê como um sujeito único, né? E se cuidar deste lugar, porque assim, as pessoas quando procuram, vou falar de uma particularidade, quando procuram ajuda nesse aspecto, não consigo lidar muito bem com o filho, não consigo lidar muito bem com esse lugar, né? Elas são humanas, né? Então, quando você fala disso, eu acho que assim, o Jung também fala, nós somos constituídos por nossos ancestrais. Então, quanta gente que errou, quanta gente Sim. que acertou, quanta gente que, né, que foi feliz e que foi infeliz, que foi doente, que não foi doente. Isso é uma fala do Jung para dizer dessa importância da nossa constituição, né, do inconsciente coletivo, porque se ele É. pensa como um arquétipo, ele está falando de uma estrutura do inconsciente coletivo, né? Então, isso também é bastante interessante da gente pensar. É. Mas é isso mesmo. E uma das coisas importantes que você está falando, que eu achei fantástico, é exatamente essa ligação da alma, né? A mãe tem uma ligação Sim. de alma, é o umbigo, né? O grande símbolo do umbigo, da ligação do umbigo, né? E quando faz esse corte na hora do nascimento, é como se o sujeito tivesse, então, a expansão da própria vida, né? Ela dá essa condição para o filho, então, ganhar a sua própria alma, ganhar o seu próprio espírito e seguir com a sua própria vida, né? Isso é muito Uhum. grandioso e sagrado de se pensar, né? Sim, é. Eu vejo que é sagrado também no sentido dessa religação com toda a história, né? Que se você for Isso, ver nessa religação com toda essa história, nos conecta aos nossos ancestrais, mas que são ancestrais de toda a humanidade, né? isso, Que vem lá isso. de E longe. essa repetição é que a gente considera, então, repetições e padrões psicológicos, né? Sim, Que é o sim. tema que eu trabalho na minha
escultura familiar, quando eu falo Uhum. dessa repetição dos deuses enquanto arquétipos, né? E Eu acho que é isso. tem uma coisa que eu acho que é interessante também de falar, que é o seguinte, que aí cada mãe, por ser única, né, tem a sua própria história, as suas próprias Hum, limitações, que estão dentro de todos esses aspectos psicológicos que você traçou nessas histórias, né? sim, E às vezes isso gera a história dos filhos, sejam homens ou mulheres, né? Isso sim, gera a sim, história deles e faz com que sim, isso às vezes se repercuta pelas gerações ou isso, cause dificuldades, porque pela mãe ser a porta de entrada do mundo, da vida, hum, né? isso, É a primeira relação, é a primeira noção que a pessoa tem do que é a vida. E, por isso, exemplo, às vezes a interrupção de uma relação de confiança, né? Logo no sim, começo do apego ali entre filho e mãe, né? Entre mãe e filho, uhum, isso uhum, gera, que a gente vê nas constelações familiares assim, frequentemente, uhum, geram interrompimentos internos, às vezes até sim, sim, interrupções de em relações amorosas, interrupções na sim, relação com o trabalho, sim, a pessoa que não vai para frente, que está justo. relacionado com a Então, mãe. e isso tem a ver com o que você está falando, Matheus, só completando, que são as agitações e as inquietações que gera cada filho, porque cada filho que vai Sim, nascer ou que nasce, ele forja a personalidade da mãe e a mãe junto com fazendo a dele, entendeu? sim, Constituindo a dele. Então, assim, um filho é diferente do outro. Então, esse papel também da mãe que tem muitos filhos, ela percebe nisso, porque a cada um que ela dá vida, forja nela um outro estado de ser mãe. Né? Ela não é como foi do primeiro, não é como será do terceiro, enfim. Então, esse sim. também é uma coisa bastante interessante da gente pensar. Né? Muito interessante, porque daí cada filho tem a imagem da própria mãe e tem a imagem que ele Exato. leva das relações, tem a imagem que ele leva para a vida, como ele age. Isso. E aí isso é uma coisa interessante, porque a gente vê, às vezes, filhos do mesmo casamento, do mesmo pai, da mesma mãe, que são tão Sim, diferentes. Né? sim, Tem tudo a ver. porque cada um que nasce é aquilo, né? Forja essa relação, se constitui muito individual, muito particular, né? E Isso. aí ela vai ter que lidar, porque não dá para repetir. Uma das coisas que eu também acho bacana de dizer é que as mulheres de primeira vez que vão é, gestar os Ser seus mães. filhos, muitas Uhum. vezes elas buscam as experiências vicárias. O que significa isso? Ouvir as histórias das avós, ouvir as histórias das mães, das tias e das amigas. Mas o Jung fala dessa coisa mais importante, né? Que quando ela entrar em contato com isso nela, ela sai do estereótipo, né? Porque existe um estereótipo da mãe que tem que ser assim. Não, mas quando ela entra nesse íntimo estado de ser, ela vai encontrar o seu processo de ser mãe, que é o processo de individuação. Né? Eu Exatamente, acho que até isso também porque é uma coisa. a, a transmissão pela mãe e pela avó é uma imagem que elas fazem, então elas não vão contar tudo, né? Porque às vezes as Não, mesmo. dificuldades não Não, mas são porque pode até contar, entende? Mas é a experiência delas. única, Né? né? Por isso a Uhum. experiência vicária. Né? A Sim, minha experiência é única, mas eu posso ouvir a história do outro. Né? Só que eu não vou sim, viver a história do outro, eu vou ouvir a história do outro. Isso com pode certeza. começar a fazer sentido para mim, né? Mas não é essa a minha história, né? É a minha história, eu que vou viver. Então, acho que passa por aí também. E tem também, se puder comentar, também tem os casos das mulheres que não querem ser mães ou não serão mães, né? E isso não faz Sim. elas serem menos mulher do que outras mulheres, Ah, né? eu Acho acho. importante falar Então, eu estava disso. esperando que você falasse sobre isso, porque não, não necessariamente a mulher é para ser. Ela só entra nesse processo desse princípio feminino, maternal, quando isso for ativado nela. Né? Uhum. Outras mulheres, e elas não deixam de ser mulher ou ter esse princípio feminino, mas isso não acende nela o desejo da maternidade devido a outras incorrências da vida própria, né?
Eu Sim. acho que também a gente tem que considerar que essas mulheres, às vezes, elas querem e não podem, às vezes elas, né, às vezes elas querem e fazem agora in vitro, e veem Sim. que, né, aí é aquilo que eu andei, já tive até experiências de casos assim, onde a pessoa idealizou toda essa maternidade, né, mas chegou no momento de fazer a fecundação, ela decidiu que não. Foi uma consciência muito interessante nesse processo dela, porque ela viu que não era isso que ela queria, na verdade. Ela queria É. ser mãe, mas não desse jeito. Né? Então, ela buscou essa estrutura, forma e função de outra maneira. Não que ela deixou, ela não gerou, mas ela foi fazer uma outra coisa na vida dela que fez com que ela sentisse esse desejo realizado, entende? Eu acho que também isso é importante de dizer que existem mulheres assim. E É. segundo, né? E Hum. segundo a linha dos arquétipos, né? As mulheres que não têm esse desejo é porque elas constelam, não a deusa, a grande mãe, mas elas constelam Ártemis, elas constelam Afrodite. Atenas, não, Afrodite gosta, Afrodite. Afrodite, quando ela é mãe, ela é uma mãe mais voltada para o marido. Quando a Hum. Afrodite deseja, tem filhos, ela tem filho para satisfazer o marido, que também é outro Acontece, lugar na né? constituição familiar, Sim. né? Porque o marido quer. Ela está mais preocupada com o seu próprio desejo de manter o parceiro com ela, né? Então ela Uhum. satisfaz isso. Mas ela não tem essa maternidade como tem a Demétria, por exemplo, né? E como É. não tem Atenas e como não tem a Hestia e também não tem a Ártemis, né? Elas É. são deusas virgens. Então elas não têm, elas não constelam esse desejo de mãe, maternidade. Entendi. Isso também é bastante interessante. É, tem uma coisa do jeito que eu trabalho com a constelação, dentro disso que você está dizendo, que é isso. Cada pessoa é única, cada história é única, né? E a gente só trabalha se a pessoa tiver problema com isso. Porque às Uhum. vezes a pessoa não vai ser mãe, ela não quer ser mãe, e tudo bem para ela, e tudo bem para o casal, Claro, né? ok, Agora, por ok. exemplo, a pessoa é casada, ela não quer ser mãe, mas o marido quer ser pai. Aí surgem os problemas do casal e aí nós vamos olhar para isso através das Isso, constelações familiares, através da visão isso. sistêmica. Existem casos onde a mulher não pode ser mãe e aí tudo bem para ela. E Uhum, existem os casos onde a mulher não pode ser mãe e é difícil para ela. E aí, né, se ela nos procura, a gente auxilia. uhum, Mas que as uhum. histórias, elas podem ser do jeito que são. Não existe, né, assim, o jeito perfeito de ser, aquilo que você está falando. Não tem o jeito certo, o bom ou o Não, mal. Todos não. os jeitos são valorosos. E a gente Uhum, percebe que muitas mulheres que não são mães, elas transmitem a vida também, através do trabalho, através do uhum, amor, em suas atitudes. E a vida é uhum, transmitida através do cuidado, às vezes, com os sobrinhos, né? uhum, Isso não é uma uhum, substituição, é uma outra função, que é aquilo que você estava falando, da função, né? uhum. Em torno de função. Isso. É uma outra função que ela ocupa, que não é a função da mãe, mas é uma Uhum. função de transmissão de amor, né? Isso, Ou que existem pode as ser mães através da fada adotivas. madrinha, que pode ser da tia Exatamente. amorosa, que pode, né? Exatamente. Isso, E existem exatamente. as madrastas, né? Que até É, tem uma pergunta aqui, que eu vou falar primeiro essa pergunta que é da constelação, já que eu falei de madrasta, e daí eu faço as perguntas de Jung, tá? Que tá. é qual é o lugar da a madrasta à luz da constelação familiar? É uma explicação um pouco complexa, assim, por quê? A gente não, na constelação, não considera esse termo madrasta. Uhum, É a esposa do pai, uhum, entende? Porque mãe é uhum, uma só na constelação familiar. A mãe é só quem deu a vida. Essa é a mãe. uhum, A madrasta, ela pode exercer as funções de mãe, contanto que ela respeite a mãe, que ela tenha uma uhum, gratidão e considere que a mãe tem precedência no relacionamento. Por quê? Por exemplo, ela só pôde conhecer aquele marido que a madrasta tem porque a uhum, outra mulher foi embora. Deu uhum, espaço para que ela chegasse.
Porque cada relacionamento tem uma função também de evolução, de crescimento. E as pessoas, quando saem de um relacionamento, ou estão dentro de um relacionamento e entram em outro relacionamento, isso acontece porque a primeira, ou a segunda, ou a terceira, quem veio antes, ela fez um trabalho, ou exerceu uma função de transformação, né? A gente nunca sai de um relacionamento do jeito que a gente entrou. Claro. E só porque a gente é daquele jeito é que a gente pode olhar para outra pessoa e ter essa relação. E aí, se essa mulher exerce a função de mãe, é fundamental para que seja bem sucedido, né? Isso, claro que não é uma regra, é um padrão, mas é fundamental para ser bem sucedido para que ela respeite a mãe, respeite a companheira anterior e tenha essa consideração. Você é primeiro. Eu só pude chegar porque você foi embora. E aí isso pode ter sucesso. Então, a gente não considera isso a madrasta. É a esposa do pai. É a segunda companheira do pai. Ela pode exercer, o filho pode até chamar de mãe, pode, contanto que ele não cruze. A sua mãe é essa. Essa aqui pode representar a sua mãe. E ela só pode representar a mãe bem-sucedidamente, né? Nem sei se existe essa palavra, mas só pode ser bem-sucedida se ela tiver a mãe da criança no coração. Da mesma forma, é uma mãe adotiva. Da mesma forma. Isso, porque no filme que eu falei, do Vas Van Veen de Dieu, tem o comportamento do menino frente à mãe adotiva. Ele vai para uma família e ele não se adapta, né? E a família também não suporta essa rebeldia do garoto. Então ele passa para uma segunda família, que também ele causa situações assim, né? Até ele compreender que ele está, né, como filho de uma mãe que adotou ele como filho, de uma mulher que adotou ele para ser essa mãe substituta, né? Então, essa mãe vai ocupar esse lugar, mas você está falando uma coisa que também foi fantástica, ele mostrou no filme, ele foi buscar a sua origem, né? Que é quando ele encontra no olhar, o olhar pode ser, eu vou repetir isso, uma frase pronta parece, né? Mas não é, que é o olhar da alma, né? Ele encontra aquela mãe, que a mãe gerou, que se separou dele, e que quando ele olha, ele fala, essa é minha mãe. Ele foi buscar na origem exatamente essa filiação, esse pertencimento, né? E é uma conexão anímica, né? É uma conexão anímica, né? Sim. Então, assim, os filhos adotados, eles sempre procuram esse pertencimento, né? E quando existe a estrutura de famílias que são conscientes desse lugar, desse papel, dessa função, isso pode ser menos sofrido, né? Porque a criança, quando ela é adotada, isso dá uma live total, né? Porque a criança adotada passa por situações muito peculiares desse lugar que ela vai ocupar na família, né? Então, assim, para a mãe que recebe essa criança, também é um lugar sagrado, porque ela está abrindo um coração, uma vida, se disponibilizando para receber esse filho, né? Então, acho também bastante importante da gente falar sobre isso. Muito legal. Aí uma pessoa perguntou agora se é a mesma coisa para o padrasto. Padrasto é a mesma coisa. É a mesma coisa. Existe essa necessidade de reconhecer a precedência. Agora, quando o casal, esse novo casal, esse novo companheiro da mãe ou a nova companheira do pai, tem um novo filho, eles formam um novo sistema. Apesar do sistema anterior ter precedência, é um novo sistema, é uma nova dinâmica. Sim, tá? Isso. Então tem uma pergunta aqui, ó, mãe. Como Jung vê o aborto? Como o Jung vê aborto? Eu acho que eu não li nada sobre isso nas obras ainda, entende? Eu acho que se ele considera a vida como uma coisa sagrada e sujeitos únicos, né? Eu não tenho essa resposta. Eu não sei como ele pensa. Legal. Eu também gosto de ser assim. Responder aquilo que a gente sabe, né? Tem uma outra pergunta aqui, ó.
como é a leitura do Jung fora do padrão heteronormativo, heteronormativo, se já existia isso, né? Se ele já fez essa visão a respeito das relações homossexuais. Eu acho que é, né? Fora do padrão heteronormativo, eu imagino que são as Sim, relações homossexuais. parece que sim. Hum, Bem, se ele consegue pensar que nós somos figuras sim. arquetípicas e não tem muito essa determinação de que você é gênero masculino ou gênero feminino, mas que você vai preencher enquanto arquétipo, né? Eu acho que ele não tem muito essa distinção, né? Uhum. Acusatória ou classificatória, ou nada disso. Eu acho que na leitura e nos textos que eu já li, ele, em momento algum, ele fala que isso não pode Não é ser, amor, não é amor, né? é amor. E mesmo porque nós trabalhamos com a ideia de bissexualidade enquanto sujeitos, porque nós temos ânima e ânimos, que são dois Sim, arquétipos, né, que nos formam enquanto pessoas. Então, ele fala dessa ânima no homem, né, porque ele já tem o princípio masculino, e para complementar o seu ser, ele fala que no homem existe uma ânima. E na mulher, o contrário, né? A mulher ela já tem o princípio feminino, então ela, como complementaridade, ele cria, então, ânimos. E que esses pares, é muito interessante, porque esses pares complementares de ânimo e ânimo, a gente percebe quando a escolha do par amoroso. Por exemplo, quando a mulher tem muito ânimo, que ela é muito forte, que ela é muito determinada, ela tem esse princípio, né, que ela faz essa complementar, porque o feminino tem essas características, né, de ser dócil, frágil, tá? Então ele complementa com que a gente fique nesse equilíbrio. E sim. você pode perceber, eu não sei se você já tem essa experiência, mas que as parcerias dos relacionamentos amorosos, elas se encaixam de alguma maneira, né? Uma Sim. mulher que tem um ânimo muito acentuado, ela encontra com um rapaz que tem uma ânima, que é mais poeta, é músico, é Ou artista, se ela for ou homossexual, o uma mulher que tem contrário. uma ânima também, né? Se ela tem ânimos, ela encontra uma mulher que tem uma ânima mais aflorada É também, né? isso, se for o caso de um relacionamento mais Sim, homossexual, também é por aí. Eu entendo legal. assim. Temos 5 minutos. Tem obrigado, Vitorino. A Patrícia Hungria também, grato pela presença de vocês. Tem mais uma pergunta aqui, mãe. E quando a mãe ama muito a filha, mas não Hum. consegue deixar de ser competitiva, como a Isso é filha boa. deve lidar com isso? A filha deve Temos, lidar. 3 minutos aí para você Isso. responder para a gente Não, fechar. então, eu acho que isso daí é o arquétipo da madrasta, que tá, porque ela quer competir com a beleza. Quando eu falei da Cinderela e quando eu falei da Branca de Neve, é exatamente esse lugar que a madrasta ela quer ficar competindo, né, com o poder e com a beleza da menina. Uhum. Então, talvez não seja um lugar da mãe, seja um lugar da madrasta, né? Porque o lugar da mãe talvez não seja esse, né? De ficar competindo com a É, filha. E também a gente tem que pensar de uma forma de um amadurecimento da persona, né? A pessoa passa por um processo de amadurecimento e às vezes a filha é vista como um incômodo, né? sim. Então assim, não é a minha filha é linda. Eu sou linda mais que ela. Então cabe muito bem essa análise do lugar que é do espelho, espelho meu, né? Quem é mais É. bonita, ela ou eu? Né? Do ponto de Então, vista da constelação, existe algo, quando acontece isso, por exemplo, que a gente percebe que existe uma identificação
inconsciente da filha e da mãe. Ou a mãe percebe essa identificação inconsciente da filha. Muitas vezes, a primeira filha, mulher do casal, às vezes a primeira, às vezes não é, mas muitas vezes a primeira, ela representa inconscientemente uma mulher do relacionamento anterior do homem. Olha que interessante. Quando ela é excluída. Então a mãe percebe inconscientemente isso na filha, e aí ela desenvolve uma disputa para ver quem é a mulher, a primeira, vamos dizer assim, quem é a maior. E a filha inconscientemente entra nesse jogo com a mãe e elas disputam o mesmo homem. Ah, isso também existe. E aí, na constelação, a gente consegue fazer uma dissociação disso. Olha, essa é a mulher. Eu sou só sua filha. Sua pequena filha. Isso. E também a gente pode pensar, junguianamente, no processo de sombra, né? Sim. Porque a filha pode estar vendo na mãe um incômodo, a mãe está vendo um incômodo na filha como a própria sombra, né? Então também isso é um outro arquétipo que a gente tem que pensar, e a sombra é aquilo que eu rejeito em mim e projeto no outro, assim, sucintamente falando, né? Sim. Então é isso. Olha, tem algumas perguntas, mãe, mas eu acho que assim, a gente está com 2 minutos, né, para responder. Acho que a gente pode repetir essa experiência outras vezes, tá? E aí a gente, as perguntas, tem perguntas bem importantes a respeito de como é que o Bert vê a relação homossexual, tem outras perguntas aqui do bloqueio. Jung também considera a consequência na vida do filho como este constrói um bloqueio, quando este constrói um bloqueio com a mãe. Então, assim, tem muito assunto para a gente conversar, a gente pode combinar de repetir isso, né? Tá Eu bom. acho que por hoje a gente já trouxe um monte de informação. Quero ser grato a você, grato pela vida, grato por ser minha mãe, grato por tudo, e transmito aí as palavras finais para você. Eu que sou muito grata por todas as pessoas que estão conosco, né, que fizeram as perguntas, que fizeram com que a gente faça essa reflexão. Sou grata a você por ser meu filho, ter me escolhido para ser sua mãe, né? E que a gente possa estar junto em qualquer... a gente acorda isso, né? E seguimos. Tá bom. Vamos fazer, né? Muito a gente grata, faz outras, combina, é um assunto bem grande, assim, muita coisa muito boa para ser compartilhada. Muito grata. Grato a todas as pessoas que participaram, é uma satisfação, viu? E guardem essas perguntas que a gente responde na próxima.